falando dentro do contexto de missões, já que esse é o mês na Igreja Presbiteriana do Brasil em que nós falamos mais intensamente sobre missões. Nessa semana que passou, nós comemoramos e agradecemos a Deus pelos 155 anos da nossa denominação aqui no Brasil. A Igreja Presbiteriana começou em 1859, então hoje, essa semana fizemos 155 anos de presença em nosso país. E por isso até o presbitério vai celebrar o Senhor, vai louvar o Senhor hoje à noite em culto reunido, para nós agradecermos a Deus. E eu estou falando isso tudo porque trecho de Colossenses que nós estamos estudando está todo relacionado a missões. No domingo passado eu falei sobre o martírio, o sofrimento em torno da obra missionária e da missão, isto é, do propósito de Paulo e de todos aqueles que vêm após Paulo de disseminarem essa mensagem para todo mundo, para todas as pessoas. Então, eu falei do martírio e da missão no domingo passado. Hoje eu vou falar da mensagem. Eu disse que no sermão anterior eu falei que o martírio estava no início e no final do trecho que nós lemos, Colossenses 1, de 24 a 29. Depois vem a missão, que está nos versos 25 e 28. E a mensagem está no meio, versos 26 e 27. Eu vou falar hoje da mensagem, do mistério de Cristo. E como eu intitulei, um mistério surpreendente. Então, acompanhe a leitura que eu vou fazer dos versos 26 e 27. E aí, vou pedir para as crianças pensarem e desenharem uma história que elas gostaram muito. Uma história que de repente surpreendeu. Pode desenhar qualquer história. Uma história que surpreendeu você, que você ficou assim, uau! Que história diferente, que história surpreendente, tá? Qualquer história que você gostar. Hoje eu vou falar de uma história que é a história surpreendente. Colossenses 1, versos 26 e 27 diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra mistério, porque eu creio que há muitas coisas que a gente pode deduzir a partir dela. Primeiro, mistério costuma ser um gênero favorito de muita gente, não é verdade? Muita gente gosta, seja em livros ou em filmes, de histórias de mistério. E o que é que existe na história de mistério que tanto nós apreciamos? Eu creio que é o fato delas atiçarem os mistérios, os segredos, atiçarem a gente a buscar uma resposta. Quem gosta de mistério fica lendo assim, não quer olhar no final do livro, mas ele fica lendo tentando descobrir. Sabe quando você assiste o filme assim e você fica dizendo, eu acho que o personagem que vai virar a mesa é esse aqui, ó. Mistério tem esse poder de atiçar você para descobrir o enigma, decifrar o que está por detrás. E é lógico que um bom mistério é aquele que tem o elemento surpresa. E quanto mais surpreende, mais a história cativa e encanta você. Você fala, uau! Não esperava essa virada. Não esperava essa mudança na história. Mistérios que têm esse elemento surpresa, que nos surpreendem, eles nos cativam. Quanto mais surpreendente, mais nós gostamos da história. Então eu queria chamar a sua atenção para o fato de que Paulo, sabiamente, inspirado pelo Espírito, chama a história da redenção que Deus está operando nesse mundo de mistério. Ele diz que é um mistério. E mistério só é bom se surpreende. Se não surpreende, não é bom. Na verdade, ninguém gosta de mistério que fica no suspense e nunca revela. O bom do mistério é finalmente revelar. O bom do mistério é quando você fala, agora sim, eu entendi. Você não quer ficar no suspense de maneira eterna ou perene. E esse mistério sempre tem que nos despertar, despertar em nós admiração e espanto. Na verdade, tem uma coisa acerca desse mistério que eu preciso lembrar a você nessa manhã. Quando Paulo fala que a história da redenção em Jesus é um mistério, é porque não deve haver nada de monótono nele. Se existe alguma coisa de monótono, tem algum problema comigo ou com você. Ou a comunicação do mistério está muito mal feita, ou a receptividade do mistério está muito ruim.
Por quê? Porque o mistério nunca é monótono. O mistério que Paulo narra nunca é alguma coisa que você acha que não te encanta. Tanto é que a vida de Paulo inteira era por causa desse mistério. Paulo dizia que ele vivia por isso. Lembra que eu falei que a sua missão era anunciar o mistério que era Cristo. Tanto é que a palavra mistério aparece 27 vezes no Novo Testamento e 20 na pena de Paulo. Quer dizer, Paulo mais usa essa palavra do que qualquer outra pessoa. Ele chama esse mistério de o grande mistério. E ele, como eu falei na mensagem anterior, ele dizia que esse mistério era tão importante que valia a pena sofrer por ele. Eu falei do martírio. E valia a pena gastar a sua vida nele. E por isso que era a sua missão. Então, para Paulo, esse mistério é o cerne, é aquilo que ele não podia deixar de pregar. Por isso que eu quero gastar uma mensagem inteira, um sermão inteiro sobre o conteúdo do que Paulo fazia. Não o sofrimento dele, nem a missão dele, como nós falamos no domingo passado, mas sobre o conteúdo, sobre a mensagem, sobre isso que ele chama de o mistério. É importante que você saiba um pouquinho do contexto lá de Colossos, para entender o porquê Paulo usa essa palavra. É bem provável que Paulo estivesse usando a palavra mistério por conta do contexto religioso naquela região, naquela época. É sabido que haviam muitas religiões chamadas religiões de mistério. Eram religiões que tinham muitos rituais místicos e que tinham práticas secretas, por isso que eram chamadas de mistério. Você não podia revelar nada. Era segredo, mas era um segredo que era para surpreender as pessoas. E em relação a isso, Paulo acaba falando de um mistério que tem algumas coisas em comum com essa religião de mistério. Eu fico imaginando assim, quando Paulo escreveu e falou assim, eu revelo um mistério, ou o mistério que foi dado a nós para revelar. Isso aí está surtindo o efeito de conectar com alguma coisa da cultura que eles estavam vivendo. Se eles sabiam que haviam várias religiões na região, chamadas religiões de mistério, que as pessoas iam, mas não podiam contar o porquê, o que acontecia lá. Quando ele fala que ele tem um mistério, certamente isso ia fazer o link, a conexão. E tem algumas coisas que são semelhantes. Por exemplo, esse mistério tinha que ser revelado. Como nas religiões de mistério, o mistério do qual Paulo fala, tinha que ser revelado. Tinha um efeito de surpreender e, de certa forma, era revelado a alguns. Então tinha algumas semelhanças, mas eu não quero falar das semelhanças. Eu quero gastar todo o meu sermão, a minha mensagem hoje, falando da diferença do mistério que Paulo fala para as religiões de mistério daquela época. Esses cultos diferenciados e secretos que tinham. Por quê? Porque o mistério que Paulo fala é o mistério. E ele faz questão de mostrar quão diferente. Eu quero então destacar 5 diferenças. Vou gastar o resto da minha mensagem destacando 5 diferenças do mistério que Paulo coloca para o mistério que essas religiões tinham. E eu vou tentar aplicar cada uma das 5 para a gente tentar resgatar um pouco da surpresa e do encanto que nós temos que ter com essa mensagem de Paulo, com esse mistério. Então, primeiro ponto que eu quero destacar, diferente das religiões de mistério, é que o mistério que Paulo prega é um mistério oculto em Deus. Um mistério oculto em Deus. Deixa eu explicar. As religiões de mistério as quais eu mencionei, elas prometiam coisas grandiosas, mas que não conseguiam cumprir. Por exemplo, elas falavam que elas dariam aos chamados iniciados. Iniciados eram aqueles que tinham se tornado devotos, mas que tinham um grau diferenciado, mais alto na religião deles, né? Aos iniciados eles prometiam proteção especial e bênçãos que vinham da divindade. É como se eles estivessem dizendo assim, quando você entrar aqui, você vai ter os mistérios da divindade revelados a você. Os poderes serão revelados a você, os poderes da esfera espiritual. Então, a promessa que eles faziam parecia grandiosa e de fato encantava muita gente, mas nós sabemos que os seus segredos não vinham do divino, mas eram feitas pela engenhosidade de mentes sem Deus, mentes pagãs. Paulo vai dizer que o mistério que ele fala não vem dele, é um mistério oculto em Deus, isto é, verdadeiramente escondido em Deus. Veja o verso 26 que nós lemos, Colossenses 1:26, olha o que ele fala.
Voltando a ler esse texto. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Quando Paulo fala disso, ele está dizendo que esse mistério está escondido de todo mundo. Estava escondido de todo mundo. Inclusive, eu diria, totalmente escondido daqueles que não eram judeus e parcialmente escondido dos judeus. Deixa eu explicar. No Antigo Testamento, os profetas, eles falaram muito acerca de Jesus Cristo, que haveria de vir. Mas quando eu falo muito, é pouco perto do que o Novo Testamento fala acerca de Jesus. Então, os primeiros livros da Bíblia, eles revelavam alguma coisa desse mistério, mas era pouco. Esse mistério então estava parcialmente revelado a eles, mas ainda parcialmente oculto. E ele agora seria desvendado. Mas os povos que não tinham recebido a revelação do Antigo Testamento, os chamados gentios, esses não tinham nada do mistério. O que é interessante a gente entender aqui, é um princípio importante quando a gente lê a Bíblia. Aquilo que Deus vai mostrar sobre Ele mesmo, sobre a salvação dele para você, nunca é revelado de todo no início. A revelação de Deus, ela é perfeita, ela é correta e ela é verdadeira do início ao fim, mas ela não é completa no começo. Por isso que a gente chama isso de revelação progressiva. Deus começa a abrir um pouquinho assim da porta, depois ele abre mais a porta, depois ele abre mais a porta, aí ele abre totalmente, aí você fala, agora eu entendi melhor. Essa revelação progressiva é aquilo do qual Paulo fala. Ele diz que ele está na geração privilegiada. Os apóstolos de fato eram privilegiados. Por quê? O próprio Jesus uma vez respondeu a pergunta deles: mestre, por que você conta em parábolas? Uma vez perguntaram para Jesus. Jesus começa, de repente, no meio do ministério dele, começar a contar parábola, historinha. Aí os apóstolos falaram assim: por quê, Senhor? E a gente imaginaria que Jesus diria assim: porque eu gosto de usar ilustrações. Não é isso. Aí ele diz por quê. Ele fala porque as parábolas escondem a verdade de alguns e revelam para outros. E bem-aventurados são vocês, porque homens do passado quiseram ver essas coisas, mas não viram. Mas agora vocês entendem. Então o que Jesus estava dizendo? Ele estava revelando para os apóstolos que eles eram uma geração bendita, porque o mistério outrora oculto tinha sido revelado a eles. Então, é interessante a gente destacar o fato de que isso estava oculto. Eu não sei porquê, é na soberania de Deus. Deus quis deixar isso oculto por um tempo, mas o fato de ter sido oculto desde os séculos, fala que o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, simplesmente mostra que ninguém consegue chegar nele. Homem nenhum consegue chegar nele se Deus não o revelar, não o desvendar. Por que eu estou destacando esse primeiro ponto? Que o mistério que Paulo prega é um mistério oculto em Deus. É porque o fato de ser escondido em Deus, mas Deus querer revelar, nessa época, pós Jesus Cristo, é um grande privilégio. Eu preciso lembrar você de uma coisa que frequentemente você não lembra, nem eu. De que eu e você fazemos parte de uma geração muito privilegiada. A geração depois de Cristo, é a geração DC. Lembra que tem o antes de Cristo e o depois de Cristo? Nós somos a geração depois de Cristo. E isso é muito bom. Eu vou dizer por quê. Às vezes a gente tem assim, a gente lê as histórias da Bíblia e fala umas coisas assim do tipo: já pensou se você estivesse lá com Abraão? Ou com Moisés quando abriu o Mar Vermelho? Já pensou se você estivesse lá quando Davi matou Golias? Aí você fica com vontade de ficar inserido na história. Ou se você estivesse lá quando Jesus Cristo fez milagres. Tudo isso é interessantíssimo, mexe com a nossa imaginação. Mas o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: ainda bem que você vive depois dos apóstolos, porque o mistério ficou mais claro para você. Antes, ninguém tinha entendido direito, totalmente. Agora tá, porque agora Deus deu aos apóstolos a tarefa de mostrar isso mais claramente. Agora nós estamos na geração que entende isso melhor. E por que é importante eu falar isso a você? Porque a gente tem costume de sempre achar que tem uma época melhor que a nossa. Não é? Você não fala assim? Tempos bons foram aqueles. Eu tenho costume de falar isso. Já pensou se eu estivesse lá? Não precisa, você está numa época maravilhosamente privilegiada. Você faz parte da geração após o mistério ter sido revelado. Isso é muito bom. Segunda característica que eu quero chamar a atenção. Paulo fala que, diferente das religiões de mistério, esse mistério que ele prega é um mistério pregado a todos. Um mistério
pregado a todos. Isso é importante, presta atenção. Como eu falei antes, eu quero destacar, desdobrar um pouquinho mais. As religiões de mistério que eu falei, elas exigiam um voto de silêncio. Isto é, se você entrou, se você participou, você tinha que ser leal para com essa religião e não revelar, porque o revelar tiraria surpresa. Então, era importante que você não revelasse os ritos, os símbolos, as fórmulas usadas lá, e que você então mantivesse o segredo, porque o segredo é que era o grande poder desse mistério. Paulo, e tem mais, esses segredos também não eram revelados a todos os membros dessas religiões. Às vezes eles tinham os iniciantes que estavam visitando e tinham aqueles que já estavam no grau diferenciado, e esses em grau diferenciado, eles tinham mais revelação do mistério. Em contraposição a isso, Paulo fala de um mistério que é pregado a todos. Final do verso 26, fala um mistério manifestado a seus santos que Deus quis dar a conhecer entre os gentios. É um mistério pregado a todos. Por que é importante eu destacar isso? Eu quero que você entenda que Paulo está tentando mostrar que não tem privilégios que uns têm que outros não têm. Inclusive na continuidade do texto que eu não li, foi a mensagem do domingo passado, o verso 28 ele fala, advertindo a cada um para que apresentemos a todo homem perfeito em Cristo. Ele repete a ideia de todo homem. No grego tem 3 vezes a palavra todo homem. Por quê? Porque o que Paulo vai pregar é para todo mundo. Olha o verso 23. Antes da nossa passagem, fala assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Por que Paulo destaca que esse mistério é pregado a todos? Primeiro, porque é diferente das religiões de mistério, mas tem privilégios aqui que você e eu não podemos perder de vista. O fato de que nesta igreja não tem nada que eu tenha que dizer, que só alguns podem ouvir e outros não. Não tem nenhum tipo de doutrina que eu vou dizer assim, agora o pessoal que está mais novo na igreja, dá licença por favor, porque agora tem uma doutrina diferenciada que só alguns podem entender. Não tem. Não tem nenhum sacramento que eu digo assim, isso aqui é só para os que têm 10 anos de igreja. Ou que o pastor possa ter acesso a algumas coisas que os membros da igreja não podem. Uma das coisas belas da reforma protestante foi falar do sacerdócio universal dos crentes, isto é, todos têm acesso a tudo. O fato de serem sacerdotes significa que eles tinham acesso ao templo. Lembra que o povo de Deus não entrava no templo, era só o sacerdote que entrava no templo para poder fazer sacrifícios. Agora todos nós podemos ter esses privilégios. Todos nós adentramos com ousadia o Santo dos Santos. Por quê? Porque agora nos foi dado acesso. Paulo está tentando mostrar que não tem nada que nós não podemos revelar às pessoas. E é interessante isso, porque frequentemente nós ouvimos coisas do tipo assim, eu vou dar um exemplo bem concreto. Você fala assim, pastor, sabe aquela doutrina que todo mundo arrepia quando fala? Predestinação? Eu acho que isso aí é teologia avançada. A Bíblia nunca diz isso. A Bíblia não diz que tem coisas que só pode ser dita a alguns. Nada disso. A Bíblia diz que o mistério oculto, desde os séculos, é para ser revelado para todos os homens. Não há nada que precise ser escondido. E eu estou dando um exemplo, a gente poderia pensar em outros. Não tem nenhum sacramento que alguns podem tomar e outros não. Você vai dizer assim, pastor, mas não é verdade que as pessoas que não professaram a fé não podem participar de certas coisas? É verdade, mas isso não significa que elas não podem ter acesso porque é proibido para elas. É porque elas não resolveram tomar a posição de professarem a sua fé. Não existe nada que alguém chegue e diga assim, eu quero. Diz, não pode, você não tem crédito aqui. Não tem nada. Aquilo que o cristianismo propõe é algo que não causa segmentação, isto é, não causa diferença, não faz separação entre uns e outros. Deus revela as coisas que Ele quer aos seus. Inclusive, isso aqui é uma coisa bonita. Se você diria assim, pastor, por que alguns pegam e outros não? Porque Deus revela isso aos seus. E aqueles que não recebem essa revelação não querem também. Agora, por que eu tenho que destacar isso? Tem um verso muito bonito, que é o Salmo 25, verso 14, que fala que os segredos do Senhor são revelados aos seus.
Eu acho isso tão bonito. Os segredos do Senhor são revelados ao seu. Isso significa que eu e você, se a gente tem o conhecimento desse mistério, a gente tem uns privilégios que a gente não imagina que teria. Eu e você somos chamados de íntimos com Deus. Sabe o que é interessante? Há poucos minutos atrás, eu e você confessamos os nossos pecados a Deus, como se fôssemos a pior pessoa do mundo. E de fato, às vezes a gente pensa assim e sente assim. Mas Deus fala que você, mesmo com todos os seus pecados, é íntimo de Deus. Jesus Cristo falou assim: eu já não vos chamo de servos, porque Deus não dá a revelar os seus mistérios aos servos. Eu tenho vos chamado de amigos. Para mim faz tanto sentido essa palavra. Jesus disse em João capítulo 15, verso 15. Faz tanto sentido. Por quê? Porque eu entendo isso. Quando eu tenho um amigo em casa sentado ao redor da minha mesa, eu posso contar a ele coisas e planos que eu tenho. Mas a gente não se sente confortável em compartilhar isso com empregados. Você entende? Jesus falou assim: não, eu não estou tratando vocês como empregados. Estou tratando vocês como amigos. Eu revelo coisas a vocês que o Pai me revelou. O fato de eu e você sermos alvo desse mistério pregado a todos, mostra que nós temos um privilégio imenso. Não tem nada que Deus revelou a alguém que Ele não quis nos revelar. Eu e você temos acesso a tudo. E mais, não é só eu e você. Todos aqueles que quiserem ter acesso a isso, podem ter acesso a isso. Esse é um privilégio sem tamanho. Terceiro ponto. Um mistério profundo e radiante. Diferente das religiões de mistério, esse mistério que Paulo prega é um mistério profundo e radiante. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: o que as religiões de mistério colocavam parecia surpreendente, mas era vazio. O conteúdo assim era aquilo que a gente fala quando espreme não sai nada. Não tinha suco, né? Por quê? As religiões de mistério, elas tinham muita coisa visível. E aí parece que a religiosidade é mais intensa. Sabe quando a gente vai em lugares que tem muita coisa visível? Muita coisa grandiosa assim, Templo de Salomão e tarará, sabe? Então, tem muita gente que gosta disso e vai atrás disso. Por quê? Parece que é mais religioso, mais impactante. As religiões de mistério estavam cheias disso. Você entrava com roupas especiais, você tinha sacrifícios de animais, tinha até algumas coisas meio grotescas, como sangue derramado no rosto da pessoa, e coisas assim para mostrar contato com forças espirituais e tal. E aí você diz assim: uau! Mas nenhum recurso espiritual. Inclusive Paulo fala no final do capítulo 2 de Colossenses, que as pessoas que propunham novas regras, eles falavam de uma religiosidade que não é útil para lutar contra pecado. Olha só Colossenses 2:23. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses 2:23. Ela não ajuda em nada você a vencer as suas lutas contra os impulsos da carne. Parece profundo, parece religioso, mas não ajuda nada. É o que Paulo diz. E em contrapartida, o mistério que ele tem revelado é um mistério que é profundo e cheio de glória, radiante. Inclusive, ele usa aqui uma expressão que mostra a grandeza desse mistério. Ele fala, o mistério outrora oculto, verso 27, perdão. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Gloriosa riqueza, 2 adjetivos para o mistério. Sabe quando você exagera nos adjetivos, é que você quer falar que é muito bom. É bom demais. É assim, é glorioso, é rico, é profundo, é abundante. Você fala, o quê? Que é tão bom assim. Paulo está chamando a atenção com os adjetivos para você prestar atenção em quão rico é esse mistério. Ele é um mistério profundo, ele é rico. Tanto é que essas palavras, elas falam de algo que precisa ser visto com profundidade e esplendor. Agora, tem algo que eu preciso dizer que é muito importante relacionado a isso. O fato de eu falar assim que esse mistério é profundo, não devia fazer você pensar assim: pastor, então acho que não dá pra mim não vou mergulhar não, hein. Eu ainda sou peixinho pequeno, entendeu? Tô aprendendo a nadar, tô no crawl ainda. Mas tô começando, tô na boinha. Tô começando. Não. Esse é um entendimento errado que alguns crentes têm. Nossa, isso é muito difícil, hein, presbítero? Muito difícil essa aula que você deu. A gente às vezes se acostuma com a papinha, com o leitinho,
com aquilo que é ralo. E não é isso que a Escritura diz. Quando Paulo fala desse mistério que é glorioso, que é rico, a gloriosa riqueza desse mistério, ele não quer fazer as pessoas terem medo e fugirem de aprender. Pelo contrário, vez após vez ele fala que nós devemos ter a plenitude do entendimento dessas coisas. Vai para o capítulo 2, olha o verso 2. Olha o que ele diz lá. Colossenses 2:2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Está vendo? É para você ter todo o entendimento. Paulo não aceita você parar na educação infantil. Ele quer que você desenvolva, que você prossiga no processo educacional, que você cresça no entendimento do mistério. E é importante a gente entender isso. Nós não podemos nos contentar com um mistério raso. Isso é o que faziam as religiões de mistério. Nós não. Nós temos um mistério profundo e rico, inesgotável. Mas o fato de ser inesgotável não significa que me desanima de buscá-lo. Pelo contrário, eu quero é mergulhar mais fundo. Pode trazer o oxigênio que eu vou lá no fundo. Esse tem que ser o anseio, o desejo de quem ama esse mistério. Quarto ponto, um mistério muito mais surpreendente. Diferente das religiões de mistério, aquilo que Paulo propõe é um mistério muito mais surpreendente. E chegou a hora da mensagem em que eu preciso falar o que é esse mistério, né? Porque o pastor só está falando do mistério, mas ele não fala o que é o mistério. De fato, eu não cheguei no mistério até agora. O que é esse mistério? E Paulo começa a revelar esse mistério. Ele faz no verso 27. É um mistério que envolve uma revelação trazida aos gentios. O fato de ser revelado aos gentios já é o início do mistério. Deixa eu explicar. Quando Pedro, depois da ressurreição de Cristo, é comissionado a pregar em lugares diferentes, ele tem uma experiência que muda a perspectiva dele de missão. Tem uma vez que ele é chamado para pregar na casa de Cornélio. Ele tem uma visão de um lençol cheio de comidas impuras, e Deus fala assim, pode comer ou não pode? Ele fala, não senhor, jamais. Ele falou, pode sim, eu purifiquei tudo, vai e prega. A lição que Deus queria que ele aprendesse é que agora não tinha mais povo impuro, povo puro, que Deus não ia revelar só aos judeus, mas também a todas as nações. Vai, prega na casa de Cornélio. Aí Pedro vai, lá na casa de Cornélio acontecem coisas extraordinárias, eles recebem o Espírito, e aí os judeus começam a dizer assim, como assim? Eles receberam o mesmo Espírito que a gente? Vão ser batizados igual? Porque o judeu estava acostumado à ideia de que ele até podia entender salvação dos gentios, mas no templo, os gentios chegavam só até parte do templo, eles não iam até onde o judeu podia ir. O judeu tinha um pátio mais próximo do lugar sagrado, ele ia mais longe, entendeu? Enquanto que o que Paulo está revelando é o seguinte, não tem diferença. O que Paulo vai mostrar, principalmente na passagem que é paralela dessa em Efésios capítulo 3, abre em Efésios 3. Isso vai ajudar você a entender. Volta algumas páginas, se você tiver com Bíblia impressa. Efésios 3, capítulos, verso 4 a 6. Olha só, você vai entender isso aqui melhor. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Veja o que Paulo está tentando revelar. Está tentando mostrar que gentios têm os mesmos privilégios que judeus. Não existe pessoa com grau diferenciado de bênção no povo de Deus. Os gentios também são co-herdeiros. Isso aqui é importante a gente entender. Por quê? Porque no Antigo Testamento, profetas até falaram que o Messias seria luz para os gentios. Mas nunca ninguém tinha entendido que os gentios teriam exatamente os mesmos privilégios e a mesma herança que os judeus. Portanto, aquilo que Paulo revela é que eles fariam parte do mesmo corpo, eles estariam no mesmo pé de igualdade. Agora, por que isso aqui é surpreendente? Eu falei que esse é um mistério muito mais surpreendente. A gente já ouviu falar disso e parece que não nos surpreende. Mas eu preciso, com o poder do Espírito de Deus, tentar mostrar a você o porquê que isso tem que nos surpreender. O fato do corpo de Cristo ser o grupo mais estranhamente conectado possível. Isto é, o fato de aqui eu estar num lugar em que eu convivo bem
com pessoas que, se eu tivesse lá fora, não seriam minhas amigas. Tem uma coisa mágica, fantástica acerca do corpo de Cristo. É que Deus deu herança igual a pessoas que são tão diferentes. E sabe do mais? Eu tenho que amar mais esses do que a minha própria família. Porque biblicamente, laços de fé são sempre mais valiosos do que laços de sangue. Sempre. Agora, isso aqui é uma coisa difícil de alguns entenderem. Por quê? Porque ainda não experimentaram dessa família. Quem experimenta dessa família fala, de fato, tenho mais vínculo, mais ligação, mais amor, mais proximidade desses que são herdeiros das mesmas promessas do que eu tenho com a minha própria família. Com a minha própria família. Isso é o que Paulo quer dizer que deve surpreender. Mas tem mais surpresa. Quando ele fala assim, verso 27, a eles quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês. Cristo em vocês é outra coisa surpreendente. Paulo está dizendo que é Cristo em vocês, gentios, não só judeus. Tem algo aqui que é interessantíssimo, porque Cristo em nós significa que você tem muito mais do que você imagina que você tem. A gente ouve falar disso, mas a gente se esquece disso. Vou explicar. Nós ouvimos que nós temos muitas bênçãos em Cristo Jesus. Só que em vários momentos das cartas de Paulo, por exemplo, ele mostra que em Cristo em nós nos ajuda em coisas que a gente não imaginaria. Lá em Romanos capítulo 8, por exemplo, ele fala que Cristo em vós é o remédio para lutar contra a pecaminosidade da sua carne. Isso é muito importante saber. Em outras palavras, é a garantia de que você vai vencer na batalha contra si mesmo. Lembra que Paulo fala assim, em Gálatas capítulo 2? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? Ou eu fui crucificado com Cristo, e Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por que Paulo diz isso? Por que isso é importante? Eu quero que você entenda que em lutas contra a tentação, você sempre tem o remédio necessário, o antídoto necessário para vencê-lo. E como isso é encantador, porque às vezes tentações nos parecem mais fortes do que nós mesmos. Inclusive quando a gente cai repetidas vezes, a gente diz assim, eu sou muito fraco. Você não entendeu o mistério. Cristo em vós. Uma vez eu li um livro que me marcou quando ele citou a frase assim, ele colocou a seguinte frase. Ele diz assim, quando a tentação, quando o pecado bater na porta do seu coração, não atenda. Peça para Cristo atender. Em outras palavras, deixa o Salvador conversar com ele e você está resolvido. Não vá lá lidar com ele, você não aguenta. Mas você tem o que é necessário para lidar com ele. Você tem Cristo em vocês. Cristo em vocês. Como isso é importante. Outra coisa também que às vezes a gente tem a impressão que nunca vai. A Bíblia fala que nós temos que frutificar. E parece que às vezes não sai fruto. Parece que a nossa árvore é estéril. Mas Cristo falou que se você está em mim e eu estou em você, você dará frutos. João capítulo 15. Ele é a vinha, nós somos os ramos. Nós estamos na videira. E quem está na videira tem que dar frutos. Aí ele falou inclusive, sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está explicando é que o fato de nós termos Cristo em nós significa que todo cristão que está aqui hoje pode frutificar. É muito importante saber isso, tendo em vista o nosso histórico de vida cristã. Presta atenção. Olha o quanto tempo alguns de vocês já estão na igreja. E quando você começa a olhar para o histórico de frutos, você fica tão desanimado. Parece assim que, Senhor, podia ter sido tanto mais. Eu já tenho um tempão de igreja aí, olha só a minha vidinha, como é que tá. A gente tem a impressão de que não vai para frente, afinal de contas já tem uma certa idade, sabe? E a gente sempre foi ensinado a pensar que quando você chega numa certa idade não aprende mais. Errado. É errado. Cristo em vocês significa que nele você frutifica. Ponto final. Nele você frutifica. Quinto e último ponto. Um mistério transformador de vidas. Enquanto que as religiões de mistério não faziam nada para alguém de fato e de verdade, o mistério que Paulo prega é um mistério que faz o que nenhuma outra religião faz. Ele transforma vidas. Eu quero pegar a última frase e fechar com ela. Fala que o mistério
que foi revelado é Cristo em vocês, a esperança da glória. Quero pegar essa frase, a esperança da glória. É importante que a gente use a palavra esperança de maneira devida. Para nós, esperança perdeu o sentido quando no popular a gente diz assim, a esperança é a última que morre. Esperança bíblica nunca morre, porque esperança bíblica não é expectativa. Para nós a palavra esperança virou sinônimo de expectativa. Eu tenho esperança de que talvez um dia eu vá conseguir tal coisa. É expectativa só. Na Bíblia não. Na Bíblia, esperança é muito mais do que expectativa. Esperança é certeza. Tanto é que quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus é o penhor da nossa herança, significa que é garantido. Chegou na casa de penhores e você entregou o Espírito, é certeza que você recebe. Porque você tem o penhor. Você tem o que é necessário, que garante que você vá receber a sua herança. É isso que esperança significa nas escrituras e nos escritos de Paulo. Paulo, na verdade, quando ele está falando que Cristo em vocês é a esperança da glória, ele está tentando mostrar algo que é extraordinário acerca do ensino do Novo Testamento. Ele está querendo dizer que a primeira vinda de Cristo já é escatologia. Deixa eu explicar isso aqui. Muitos crentes sabem e às vezes até têm um interesse de aprender sobre as coisas dos últimos tempos. É isso que significa escatologia. E eles têm a impressão que estudar escatologia é o pastor chegar aqui e revelar para eles o que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Logo antes vai ter isso, vai ter aquilo e vai ter aquilo outro. E você fala assim, você está assistindo aquele filme assim, né? Uau! E agora? Não. O que o Novo Testamento revela, que pouca gente presta atenção, é que a primeira vinda de Cristo já é escatológica. Ela é a vinda do futuro para o presente. Deus puxou o que estava lá na frente para cá agora. Então você já vive em parte na era do porvir. O Novo Testamento tenta dar aos cristãos esse senso de que o mistério é que a vinda de Cristo foi o rompimento do futuro na era presente. É como se a glória estivesse mais próxima de nós, e está mesmo. Ela está mais próxima de nós. Por exemplo, você e eu, nós sabemos disso. Nós estamos sujeitos a morrer em qualquer momento. Mas morte não pode amedrontar o crente, porque nós temos vida eterna. Nós já participamos da era por vir agora. As coisas que você tem agora, que ainda te trazem algum sofrimento, não são perenes, porque você já tem coisa futura que veio adiantado. Deus já colocou adiantamento na sua conta. Então quando você sabe disso, isso é esperança para você. Isso é certeza de que vem glória. Esperança da glória. É certeza de que ela vem, é só uma questão de tempo. Então, por isso que Paulo fala assim, que comparado às coisas futuras, o sofrimento presente é leve, momentâneo. Você fala assim, Paulo, você não sofreu como eu sofri. Não, sofreu, mas é uma questão de perspectiva. Ele sabia olhar para aquilo que Cristo havia feito como sendo trazer o futuro para agora. Então, agora fica tranquilo. Ou agora fica muito mais fácil. Então, por que eu falei na mensagem passada sobre o martírio? E sobre como Paulo suporta isso? Porque ele tem a esperança da glória. Ele tem a esperança da glória. Por isso que ele não lamenta mais a dor, a frustração, as perdas, as suas falhas. Lembra, independente do que independente da pessoa que está aqui, alguma dessas coisas nos frustra, muito, derruba a gente. Alguns de vocês são mais derrubados pela dor que sentem. Isto é, se mexe no seu físico, derruba o seu humor, acaba com você. Outros talvez sejam derrubados por frustrações, quando as coisas não acontecem do jeito que você planejou. Né? Você fez tudo certinho, você fez a sua parte e não aconteceu, e aquilo assim desanima você profundamente. Outros de vocês são são entristecidos por causa das perdas. Você lutou tanto para ter aquilo, de repente você perde. Foi tudo que você batalhou para alcançar e você perde aquilo. Parece assim que escapou no vão dos dedos. E para alguns de vocês, e eu sei o que é isso, você tem uma coisa que nos entristece, é quando a gente falha. A gente fica triste quando a gente erra, não fica? Quando a gente falha. O que Paulo está dizendo é que quando você tem Cristo em você, nada disso deve te entristecer, porque você tem certeza que logo não vai ter mais dor, logo não vai ter mais frustração, logo não vai ter mais perda, e nem você vai falhar mais. A esperança da glória. E uma última coisa sobre essa esperança da glória. Pensando não só em você, pensa agora nos outros. Sabe o que eu acho fantástico disso? Que é lindo e é confortador?
Cada mensagem que eu preguei aqui, cada mensagem, mesmo que você não tenha prestado atenção, sabe aquele dia que você estava voando, pensando em outra coisa, nas nuvens, assim, sabe? Quando você deu aquela viajada, assim, a pastora olha para você e você fala, sabe? Você lembra daquele sermão? Eu lembro. Nada daquilo que eu preguei foi em vão. É verdade. Nada foi em vão. Sabe aquela aula que você dá e você diz assim, hoje não foi boa. Não foi em vão. Nada do que você faz a alguém em nome de Cristo é em vão. Por quê? No capítulo em que Paulo falou da esperança do crente, que é a ressurreição de Cristo, ele termina dizendo assim, finalmente, irmãos. Lembra? Abre lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, verso 58. Eu vou terminar lendo esse verso. 1 Coríntios 15, 58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Se Cristo está em vocês e a esperança da glória, significa que nada que a gente faz em nome de Cristo para com cristãos é em vão. Nada é em vão. Isso é muito bom, cara. Isso é muito encorajador. Cristo em vocês, a esperança da glória, é a certeza de que, mesmo que tenha crente que parece que ande só em primeira, você fala assim, ai Senhor, dá paciência Senhor. Ele vai chegar lá. Cristo está nele. Ele vai chegar lá. Isso é muito, muito, muito encorajador. E eu quero então terminar com duas coisas. Mistério. Duas coisas que a gente tem que tirar desse mistério. Primeiro é o seguinte. Nossa oração tem que ser assim, Senhor, se eu já li essa história e eu já sei o final dela, eu não posso perder o encanto por ela. Então a primeira oração tem que ser, Senhor, renova o meu encanto por ela. Sabe aquele filme, aquele livro que você gosta tanto que você assiste de novo? Que você lê de novo? Mesmo que você saiba o final, não tem importância, é bom demais. Você fala assim, gente, isso é muito bom, muito bom. A gente tinha que ter assim, ser assim em relação ao mistério. Tenho vontade de ler de novo, de ouvir mais, porque eu não perco o encanto por ele. Essa é a primeira oração. E a segunda é que o encanto por esse mistério seja o combustível de nossa obediência a Deus. Isso aqui é importante você entender. E eu quero terminar com isso e vou orar. Você e eu, raras vezes, vamos conseguir obedecer simplesmente por dizer assim, vamos lá cara, faz! Força! A gente não faz baseado na briga. Você que é pai, você que é mãe, vai entender direitinho isso aqui. Às vezes a gente surpreende os filhos quando a gente fica bravo, brava, e na hora da dureza parece que eles fazem. Só que eles fazem só aquela vez. O que vai fazê-los repetir e fazer o que é certo de novo, de novo, de novo? Se eles entenderem por que eles têm que fazer. E essa é a parte mais difícil de ser pai e de ser mãe. É a parte mais difícil. O que eu estou querendo dizer para você? Eu e você temos que nutrir, na verdade Deus tem que nutrir em nós, então a gente tem que buscar isso. O encanto para que a gente obedeça. Eu não obedeço a Deus só baseado na vara. Eu obedeço a Deus por causa do encanto que eu tenho por essas coisas. Ela é encantadora para comigo, é por isso que eu faço. Ela é surpreendente para mim, é por isso que eu faço. Esse tem que ser o combustível da minha obediência. Então a nossa oração tem que ser assim, Senhor, se eu estou ruim de obedecer, renova o meu encanto e incendeia as minhas obras, para que eu faça movido pelo encanto e pela surpresa do mistério. Vamos orar. Senhor Deus, esse mistério tem muitas coisas que são surpreendentes. Mas mesmo tendo ouvido toda essa mensagem hoje, é possível nós não sermos balançados por ela. É possível nós não sermos chacoalhados por ela. E aí que entra a dureza do nosso coração, Senhor. Nós pedimos perdão se o nosso coração tem sido insensível para essas coisas. Se a gente tem ouvido, achado interessante, mas nada mais do que isso. Perdoa-nos se o nosso coração ainda não se move, não arde em paixão e amor por essas verdades. Pedimos que o Senhor renove isso nessa manhã. O Senhor nos faça encantados pela mensagem. Se nós formos encantados por ela, é certo que nós vamos topar sofrer por ela e fazer a nossa vida
ter como missão anunciá-la. É certo, Senhor. Se a mensagem voltar a ser encantadora para nós, nós iremos passar pelo martírio e pela missão e assumir a missão. Então ajuda-nos nisso. Essa é a nossa oração em tempos de lembrar de missões, de lembrar da nossa tarefa como povo de Deus que deve anunciar o Senhor. Faz-nos de novo encantar e nos surpreender com o mistério. E que nós estejamos dispostos a anunciá-lo, custe o que custar. Oramos em nome de Jesus. Amém.